Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Sandro Costa Informática. Hoje estamos indo já para o 14º vídeo, tá? Já é 14 vídeos com esses que estamos fazendo aí sobre grid de layout. Vamos falar hoje sobre grid columns, tá? É possível você definir de qual a qual coluna o teu item vai se expandir. Então é muito legal isso. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Bom, eu já estou com o meu ambiente aberto aqui. Quero lembrar você que se por acaso você não tem o teu ambiente preparado assim, talvez você já até tenha aí o teu editor de código, né, preferido, mas se não tem, quiser deixar desse jeito aqui como eu estou deixando, basta você acessar aqui no card, tá? Vou deixar para você como é que você prepara aqui. Estou com o Visual Studio Code, esse editor da Microsoft, ele é muito bom, eu gosto muito dele, tá? Então se você quiser deixar igual o meu, acessa o card aqui para poder acompanhar as nossas aulas, tá? Caso contrário também, se você usa o Brax, se usa o Sublime Text, não tem problema algum, vai conseguir acompanhar do mesmo jeito. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma div com várias divs dentro, né? E eu coloquei o nome 1, 2, 3, 4, 5. Tem então essa div aqui, que ela está segurando, né, essas divs que estão aqui que você está vendo. E cada uma dessas divs aqui tem uma classe. Classe 1, classe 2 e vai até o 7. E eu coloquei um nome aqui, escrevi 1, 2, 3 até o 7. Então essa div aqui está segurando todas essas divs aqui que você está vendo aqui, né? Se eu deletar, lógico que não vai ter mais nada. Então vou voltar aqui, salvar. Então é pela classe que eu vou selecionar, né? Através de um ponto e o nome da classe eu seleciono. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui, então, essa div, certo? Falando do grid column, temos que entender que são colunas. Então, eu coloco aqui as colunas, tá? Quero te lembrar também que se você não definir colunas aqui, e você vir aqui, pegar o nome da classe, que nem aqui eu tenho A1, eu tenho A2, se você pegar o nome dela e colocar aqui, por exemplo, grid column, eu quero que comece, por exemplo, da 1 e que vá até a 3, não, da 2 a 3, ela vai obedecer aqui, mesmo que você não definiu aqui em cima, tá? Então, só para você saber isso aí, mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá, eu vou colocar aqui grid template column e eu vou definir aqui repeat 3 ou repeat 4 um efer, tá? Então são 4 colunas de um efer cada um. Aí eu quero então definir aonde cada um dos meus itens vai ficar aqui, certo? Aí eu venho aqui e coloco nessa div 1 aqui que eu quero aqui, grid column comece, por exemplo, eu venho aqui e coloco, né, da 1 até a 2. E olha o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, tá vendo? Por que não vai acontecer nada? Porque eu vou te explicar uma coisa aqui que é muito importante você saber. Vamos lá. Quando nós estamos falando de colunas e de linhas, é importante você saber que as colunas e as linhas, que são os columns e os rows, eles têm linhas. Então, eu tenho aqui, ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. E aqui em cima são as linhas da coluna, tá? Então eu tenho aqui a linha da coluna 1, eu tenho, ó, começando pela primeira linha da coluna 1, a segunda linha da coluna 1. Ela emenda com a coluna 2, tá vendo? Então, a primeira linha da coluna 2 é a linha 2, né? E a segunda linha da coluna 1 é a linha 2 mesmo, tá? Então aqui, 2, depois eu passo para o final da terceira coluna, é a linha 3, o final da terceira coluna, né? Então, o final da segunda coluna é a linha 3. E o final da terceira coluna é a linha 4, ok? Repetindo, eu tenho 3 colunas, começando pela linha 1, da coluna 1, ela vai, no final da coluna 1, ela é a linha 2. Essa mesma linha 2, ela se torna a primeira linha da coluna 2, tá? Aí ela vai até o final da coluna 2, que é a linha 3, até o final da coluna 3, que é a 4, e assim sucessivamente, ok? Da mesma forma, eu tenho as linhas do rows, né? Das linhas. Então, eu começo aqui a primeira linha da linha 1, aí eu
passo para a próxima. Então, na segunda linha, a sua primeira linha vai ser a 2, tá vendo aqui, ó? Então, porque eu tenho a primeira linha. Então, eu tenho a primeira linha, eu tenho a primeira linha da primeira linha, que é aqui. Quando eu termino essa primeira linha, eu tenho a linha 2. Essa linha 2 emenda com a segunda linha. Eu vou até o final da linha 2, eu tenho a linha 3, até o final da linha 3 eu tenho a linha 4. Dessa forma que funciona, ok? Então é assim que a gente vai definir. Eu quero que o item 1, por exemplo, pegue da segunda linha aqui e vá até a quarta. Ou eu quero que o item 1 vá da primeira linha até a terceira linha. E é por isso que quando eu falei que eu queria que ele fosse da primeira à segunda, não aconteceu nada. Porque da primeira à segunda seria a mesma coisa que eu colocasse somente 1. Ele vai pegar só essa coluna aqui. Então vamos dar uma olhada lá. Então eu tenho aqui a primeira linha, a segunda linha, né, da coluna, a terceira linha da segunda coluna. Vai indo aqui, ó. Primeira coluna, a linha 1, o final da primeira coluna, linha 2, que já é o início da coluna 2 também. No final da coluna 2, terceira linha, certo? Final da coluna 3, e aí vai, 4. Então vai contar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Como eu só tenho duas linhas aqui, então eu tenho a primeira linha aqui da primeira linha, terminando essa primeira linha aqui, esse primeiro rol. Então 1, 2, certo? Quando terminou a primeira, eu vou aqui para a segunda. No final, ó, 1, 2, 3, tá? Então linha 1, linha 2 e linha 3. Vamos dar uma olhada como é que vai funcionar então. Eu quero que o meu item 1 aqui, ó, certo? Que ele vá da primeira linha até a terceira linha. Então ele vai até a terceira linha aqui, ó. Olha o que vai acontecer com ele. Tá vendo? Ele pegou tudo, ó. Eu quero que ele vai até a quarta linha. Então, uma linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, vamos lá. Vou colocar o 4 aqui. Eu quero que ele vá até o final. Eu poderia colocar aqui, no caso, 5, né? Ou, no caso, menos 1, que é o macetinho que tem, que daí não importa quantas linhas sejam acrescentadas, ele irá sempre até o final, se você colocar menos 1, ok? Então, se eu coloco aqui, no caso, até a quinta, tudo bem, está funcionando, certo? Então, porque 1, 2, 3, 4, 5. Mas se por acaso for acrescentado mais uma coluna, eu vou colocar mais uma aqui, ó. Vou pegar aqui, vou emendar aqui. Certo? 7. Não. 8. Então eu emendei mais uma aqui. Aí eu vou vir aqui, embora eu poderia ter colocado aqui, porque tem itens o suficiente, vou colocar mais uma aqui, 5. Olha só, tá vendo? Se eu coloco mais uma aqui, 6. Ok? E se eu coloco 8? Olha só. Eu vou começar a contar pela de baixo, ó. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas, 7 colunas, 8 colunas. Ele pôs só até o final da quarta. Por quê? Porque eu defini aqui que iria 1, 2, 3, 4, 5, né? Até a quinta linha. Se eu colocasse aqui menos 1, ele vai vir até o final aqui, ó. Tá vendo? Então o ideal seria usar esse macetinho aqui, ó, colocar menos 1. Assim já resolveria também. Uma outra coisa que você tem que saber também é que é possível você pegar, deixa eu apagar aqui, é possível você pegar e, deixa eu tirar isso aqui também, eu quero que seja 6, vou pôr 6, tá? Então vou pôr 6 aqui. É possível você pegar, por exemplo, deixa eu deixar bem redondinho esse negócio aqui. Então são 8, vamos colocar 4. Isso, vamos deixar bem redondinho assim. Eu quero que você veja isso aqui, ó. Então vamos supor que eu quero que o meu item 1 não comece dessa linha aqui, ó, da coluna, dessa primeira, que ele comece da segunda. Então eu coloco aqui que ele vai começar da segunda. Ele vai começar da segunda, ele vai se expandir até a terceira, por exemplo. Não, até a quarta, senão não dá certo, até a quarta. Então, vou salvar, olha o que vai acontecer.
Ele começou da segunda linha aqui, né, da sua primeira coluna. Aí ele vai até a quarta. Então, segunda, terceira, quarta. E fica esse buraco aqui mesmo, tá? A não ser que você coloque um item aqui que é possível colocar. Ou se você vier aqui e colocar assim, ó. Grid, autoflow. E você colocar dense. Aí ele vai preencher automaticamente, tá? Mas isso é bom quando os seus itens não têm uma ordem de sequência. Tanto faz. Como se fosse, por exemplo, imagem, foto, né? Assim, não teria problema algum. Mas se tem uma ordem de sequência, isso não seria legal, tá? Então eu tenho aqui, né, começando da segunda linha, segunda, terceira, quarta. Agora vamos supor que eu pego o item 2 e eu quero que o item 2 se expanda duas colunas. Eu poderia vir aqui, colocar grid, column e colocar um span 2. Repare que ele não tem como expandir mais colunas aqui, porque não tem mais colunas aqui. Certo? Se eu pegar e salvar, o que ele vai fazer? Ele vai saltar também. Aí ele salta, vai ficar um buraco aqui, ó. Tá vendo? Se eu tivesse mais uma coluna aqui, ó, vou colocar mais uma coluna, 5. Aí tudo bem. Mas como eu não tenho, então ele saltou. Correto? Se eu tenho aqui, por exemplo, o item 3. O item 3 eu coloco aqui grid, column. Eu coloco span, por exemplo, 2. Olha só. 2. Então o item 3 está expandindo duas colunas, certo? Até aqui, tudo bem. Mas eu quero que o item 2 não se expanda 3. Eu quero que o item 2 se expanda... não se expanda 2, se expanda 3. O que vai fazer? Ele vai empurrar o 3 para baixo. Ó, tá vendo? Vai ficar mais um buraco aqui. Tá? Aí eu quero, por exemplo, que o item 5 ou que o item 7, por exemplo, o item 7 se expanda 3. Ó, 1, 2, 3. Então eu vou pegar o 7 aqui. Até aqui tudo bem, né? Então, grid... Eu vou fazer diferente, tá? Grid column. Eu vou falar que eu quero que ele pegue da linha 1, 2, 3. Então eu quero que ele pegue da 3 e que ele vá até a 5. Tudo bem, tá? Olha lá. 1, 2, 3, 5. Ele empurrou o 8. Se você tem o dense, grid... autoflow, dense, ele preenche tudo para você, tá? Preenche tudo. Agora, a gente não falou do rows, mas é possível você preencher isso aqui utilizando o rows, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, na primeira linha, eu poderia pegar esse item 8, por exemplo, 8, ó, vou pegar o 8 aqui, ponto 8. Vou falar que eu quero que ele esteja, ó, grid, row, lá na primeira linha. Olha lá. Joguei ele lá para a primeira linha. Eu posso pegar o 6 e jogar na primeira também. Então, vou pegar aqui o 6. Ó, vou copiar. Vou jogar aqui no 6 aqui, ó. Uma coisa que você tem que prestar bastante atenção. Deixa eu tirar para você ver aqui, ó. Ó, eu vou pegar o 6. E eu vou colocar o 6 aqui, ó. Se por acaso você colocar o 6 aqui e ele não encaixar, o que você vai fazer é fazer assim, ó. Coloquei ele aqui, que eu quero que ele esteja na primeira linha. Aí eu venho aqui e coloco o grid, column. Eu quero que ele esteja na primeira, segunda, terceira, quarta até a quinta. Então, da quarta a quinta, então ele vai se encaixar lá, certinho, tá vendo? Eu posso pegar e preencher tudo isso aqui. Posso colocar um outro item aqui dentro, por exemplo. Vamos supor que tivesse o item 9. Vamos supor, né? O item 9. Então, vou colocar aqui 9. 9, tá? Agora eu vou pegar esse item 9, tá?
ponto 9 e vou colocar na segunda linha. Então, grid roll, segunda linha. Olha lá, já preencheu. Ele foi automático para a primeira coluna. Mas se eu quisesse que ele ficasse aqui, eu pegaria e colocaria da quarta à quinta, certo? Então aqui, ó, grid columns, da quarta à quinta. Mudaria ele de lugar, tá vendo? Então você pode preencher dessa forma e assim você vai criando aí o seu layout, tá? É possível você também expandir. Eu quero te mostrar isso. Então eu tenho o 7 aqui. Vamos lá no 7. Tem o 7. Eu quero que o 7, ó, comece da primeira coluna. Eu dou o barra e eu quero que ele se expanda até a quarta coluna. Olha lá. Tá vendo? Só que é interessante você saber de uma coisa. O span, ele não trabalha com a questão da linha. Ele pode ser, você pode misturar. Quero que inicie na primeira linha, no caso. Se quisesse que iniciasse, por exemplo, na segunda linha e que se expandisse duas linhas, tá vendo? Então ele começou na segunda e expandiu duas colunas, na verdade, né? Tudo bem. Mas se eu quisesse que ele se expandisse, deixa eu tirar aqui. 1, 2, 3, 4 colunas. Eu quero que ele se expanda 4 colunas. Ele não vai trabalhar igual as linhas. Você vai vir aqui no 7 e você vai colocar grid, col, span 4. Ele vai expandir 4 colunas. Desse jeito que você está vendo aqui, ok? Uma outra coisa bem interessante também aqui, que eu acho, é você utilizar... eu vou voltar lá na primeira coluna. Eu vou apagar tudo isso aqui, certo? Vou apagar. Então, pessoal, o que dá para fazer aqui é bem legal, ó. Eu não tenho aqui o meu grid template column repeat 4 aí um FR. Eu vou apagar ele e vou começar de novo, ó. Grid template column, tá? Eu vou colocar um FR, que eu coloquei uma coluna, certo? Estou dando espaço. Vou colocar 2 FR, só como referência aqui a segunda coluna, ok? Vou colocar 3 FR. Então são 3 colunas. 3 colunas que eu tenho aqui. 1, 2, 3. Agora presta bem atenção. A gente não pode pegar e colocar aqui, ó, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Então, a primeira linha da primeira coluna, a segunda linha da primeira coluna emenda, já iniciando a segunda coluna. No final da segunda coluna, terceira linha e no final 4. Então, 1, 2, 3, 4. Essas linhas das colunas aqui podem ser renomeadas, tá? Eu poderia vir aqui, ó, do lado da primeira coluna, um FR, colocar colchetes. Posso colocar, só como referência para você saber, vou colocar linha 1, tá? Eu acho que fica legal colocar assim, que daí dá para entender melhor. Linha 1. Agora, terminando a primeira coluna, então, ó, depois do FR aqui, eu vou colocar também colchetes aqui. No lugar de eu colocar linha 1, eu vou colocar L1, que fica melhor, tá? Então, L1. Agora, vou colocar colchetes, L2, ok? Então, terminei aqui, ó, coloquei, ó, L1, L2. Agora eu vou colocar aqui, ó, L3 nessa linha. Então, vamos lá. L3. Opa, colchetes. L3. L3. E no finalzinho aqui, colchetes, antes do ponto e vírgula, L4, tá? Então, acho que dá para entender bem aqui, né? Eu vou até dar uma separada para você ver aqui, ó. Ó, vou separar bem aqui, tá? Não precisa ficar colado. Olha, eu tenho aqui esse 1FR, é como se fosse essa coluna. Então, essa linha ficou como L1. Aí, essa linha aqui, ó, L2. Segunda coluna tá aqui. No final da segunda coluna, L3. E, então, L3. No final
aqui da terceira coluna, L4, tá? Agora eu vou pegar, eu vou mostrar para você como é possível mesmo renomear. Vou pegar aqui o meu item 1 e eu vou colocar aqui grid column. Eu quero que ele inicie da L2 e que ele vá até a L4, que é a última linha. Olha lá, tá vendo? Então ele iniciou da L2 e foi até a última linha, né? Então 1, 2, 3, 4, tá? Eu quero que o meu item 2, por exemplo, olha só, grid column, eu quero que ele inicie da primeira, então L1. Se eu colocar só L1 não vai mudar nada, tá vendo? Agora eu coloco o barra e eu quero que ele vá até a L3. Então, até a L3. Olha lá. Então, 1, 2, 3. Agora eu vou pegar o meu 3 aqui, ó, esse 3, e eu vou expandir ele, eu vou fazer ele pular de lugar aqui, ó. Porque, ó, aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, vou colocar que eu quero que ele vá da linha 3. E ao invés de linha 4, eu vou falar linha 5, como se ele criasse, na verdade, mais uma coluna. Então, grid column, tá? Ele vai, então, vou colocar aqui, tá? L1, não, 1, 2, 3, então, da L3, né? Então, ó, linha 1, linha 2, linha 3, e eu vou dar um barra. Agora eu vou falar que eu quero que ele vá até a linha 5. Então eu teria que criar mais uma coluna. Olha lá, tá vendo? Então criou mais uma coluna. Então aqui ficou o item 3, né? Ele expandiu, acabou criando outra coluna aqui, tá vendo? Então é possível você fazer isso também, você renomear. Eu vou tirar aqui agora, vou colocar 4, aí tudo bem, vai dar na mesma. Vou pegar o 4 agora, ó, grid column, e eu vou falar que eu quero que ele pegue, por exemplo, da L1, e que ele vá até a L4. Olha lá, o item 4, ó, tá? Então o 4 está aqui, ele vai até o final lá, ó. Até o final, ele foi até o final, tá vendo? Então você pode também renomear as linhas, tá? Isso é bem legal, hein? Poder renomear as linhas. Eu posso colocar o 8 aqui, ó, se eu quiser, ó. Por exemplo, ó, vou pegar o 8 lá. Vou colocar o 8 lá em cima, lá, aqui, ó. Então eu quero que ele grid, column, que ele vá da L1, só L1. E ele vá até a L2, tá? E ele vá, na verdade, grid rows na linha 1. Senão não vai funcionar. Olha lá, tá vendo? Aí funciona. Se eu deixar só L1, ele também funciona, ó. Mas ainda tem mais um pouquinho, tá? Sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena. Vale muito a pena. Nós podemos usar como referência também, deixa eu apagar aqui, pronto, já apaguei, deixa eu apagar aqui também. Podemos usar como referência também o grid area, né? O grid area pode ser usado como referência. Se você escrever aqui, ó, você colocar aqui, ó, grid template area, aí você coloca aqui, sei lá, vamos colocar aqui logo, menu. Aí vamos colocar, deixa eu fazer assim, fica melhor pra gente ver aqui também. Colocar aqui, no caso, vamos pensar aí num intro, tá? Vamos colocar aqui um side nav, tá? Side nav, assim. E vamos colocar aqui um footer. Acho que um footer. Opa. Footer, tá? Vou salvar. Então tem aqui 3 colunas, né? E 4, no caso, seria aqui linhas, né? Então eu tenho aqui, ela aparece 3, mas eu coloquei 4 aqui, ó. Então
eu tenho aqui para o logo uma coluna, 2 colunas para o menu, 3 colunas para a introdução. Aí para o site neve 3 colunas. Eu vou mudar, eu vou colocar aqui no site neve aqui content. E aqui também content. Deixar assim fica melhor. Então vamos lá. Eu posso pegar aqui o meu item 1. Deixa eu colocar esse ponto e vírgula ali, fica mais perto. Assim também. Vou pegar aqui o meu item 1, esse item aqui, e vou colocar um grid column, que é que a gente está falando sobre grid column. Eu quero que o meu grid column, no caso, na verdade, não é grid column, é grid column start, tá? Então eu quero que o meu item 1 se inicie, eu quero que ele se inicie aqui no meu content, por exemplo. Então ele vai pegar o início do content, tá? E ele vai fechar 2 colunas. Então aqui, ó, content. Ele vai fechar 2 colunas porque só tem um content ali. Então se eu pegar aqui, ele vai fechar 2 colunas, porque ó, ele iniciou grid, agora end content, né? Então o 1 pegou do início do content, aqui ó, o início, e ele finalizou no content, aqui ó, tá vendo? Eu posso também falar que eu quero que ele fique, por exemplo, aqui ó, na uma, duas, na terceira coluna. Então vem aqui ó, grid column, grid roll, na verdade, na terceira linha, coloco o terceiro aqui, ele vem para cá, ó, tá? Agora eu quero que o footer, por exemplo, então eu vou lá, pego um 9, vou pegar um 9, vou colocar aqui, ó, grid column start, que ele vai iniciar no footer, tá? E ele vai grid column end terminar no footer. Então, tá aqui, ó. Começou no footer, terminou no footer, né? Eu posso pegar aqui o 2, por exemplo, 2, ó, e falar que eu quero que o 2 seja a introdução. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar o side aqui também, side neve, vou deixar assim, side neve, assim. Então, eu quero que o 2 grid column start inicie no side neve, tá? E ele termine no content. Olha só. Então div 2, né? Div 2. Alguma coisa está errado aqui. Ah, tá. Nada a ver, tá? Aqui. Grid column end, tá? Termine no content. Salvei. Então lá, a div 2, ela começou no side neve, ó, side neve, e ela terminou no content, ó, o content aqui, ó, tá vendo? Ó lá. Eu posso colocar ela, por exemplo, na coluna que eu quiser, né? Posso colocar na terceira aqui. A terceira já tá. Então vou colocar na quarta, tá? Vou pegar 2, grid roll, na quarta. Ela vai vir para cá, ó. Aqui. Tá vendo? Olha lá. Então ela começou no side neve, aqui, e ela terminou no content. Então dá para usar como referência, né? Se eu quiser expandir aqui, ó, a 1, tá vendo? A 1, ó. Que ela pega só o content aqui, ó. Eu posso expandir. Vem aqui. Coloco aqui side neve. E ela vai expandir também. Tá vendo? Então é uma outra forma que você usar como referência, tá? Eu não gosto muito disso aqui, mas tá aí. Foi feito já. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil a você, tá? Eu sei que foi um pouco longo, mas eu acredito que valeu a pena, sempre tem algo novo.
Vou pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E não se esqueça de deixar seu like, fazer comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.